Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas vidas. Continuamos ainda fazendo as nossas gravações por conta da enfermidade e da orientação que temos da Federação Espírita, da CERJ, das autoridades sanitárias. Então, vamos continuar mantendo a nossa fé, a nossa certeza de que a espiritualidade está trabalhando e muito em benefício de todos nós. Então, não é o fato de não estarmos aqui dentro fisicamente da casa espírita que estaremos desassistidos. Então, vamos manter a fé, a confiança em Deus. Pode parecer em alguns momentos, o mundo está sem comando. Não está não, meus irmãos. Deus está no comando de tudo sempre. Essas coisas vêm como ferramenta de aprendizado para a humanidade, mas não é nada descontrolado não. Tudo tem a previsão, tem o seu fundamento, tem a sua finalidade. Então vamos manter a nossa confiança, nossa gratidão a Deus por mais uma oportunidade e vamos então agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa mensagem diz assim: Madalena, disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Mestre, está em João, no capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas da sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado do amoroso que lhe servia de mãe, do coração abnegado e amoroso que lhe servia de mãe, ou aos discípulos amados? Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível e obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhece o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia, entre aspas, morta, nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos. Fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor da sua consciência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiro para Pedro ou João ou para sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus confirmou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Bom, essa passagem, né, meus irmãos, da Maria de Magdala é conhecida, é famosa, é falada demais, e traz uma coisa muito importante que a gente tem muita dificuldade ainda, né? Jesus, ela é levada a Jesus, o povo lá tudo querendo apedrejar, porque era a lei da época, e aí eles vão testar o mestre, né?
botar ele numa situação difícil, porque se ele fala que não é para apedrejar, que é para ter benevolência, ele está incitando a população a ir contra as leis, e aí ele ia ser o sacrificado. Se ele fala, olha gente, apedreja, ele ia estar incentivando a violência, um ato cruel. E aí na sua sabedoria, mexeu na consciência das pessoas. Tudo bem, a lei é para apedrejar? Começa aí primeiro que não tem pecado. Pode apedrejar, cumpre a lei, não é? Mas bota a mão na tua consciência antes de tacar a tua primeira pedra. E o que aconteceu? Foi todo mundo embora. Então, às vezes, a gente se pega, né, julgando as pessoas e muito pior, às vezes quando a gente é atingido por algum comportamento que nos traz decepção, né, que nos traz frustração porque esperávamos mais dessas pessoas e a gente mas não é possível, não, isso é inaceitável. E eu tenho tentado, não é que eu já aprendi não, mas eu tenho tentado nesses momentos pensar o seguinte: nós temos virtudes e temos defeitos. E a gente não pode exigir uma virtude que aquela pessoa ainda não adquiriu. E aí a nossa passagem traz aqui, ela tinha lá os seus comportamentos errados, e aí com esse contato com Jesus ela mudou de vida. Mas nem sempre é fácil a gente mudar de uma hora para outra. Mas o que a gente tem que começar foi a lição que Jesus ensinou. Compreende a imperfeição do outro. Não é, mas eu não queria que se comportasse assim, mas a gente também muitas vezes se comporta de forma que as pessoas não ficam agradadas. Que a gente também desagrada, decepciona, porque também temos imperfeições. Então, eu tenho buscado muitas vezes, quando a gente se decepciona com uma pessoa, né, com determinados comportamentos, pensar, tem que fazer oração, orar por ela, porque ela ainda não tem a virtude do amor completo, a virtude da gratidão, a virtude da fraternidade, porque tem pessoas que adoram muito receber, mas na hora de doar, e não é doar dinheiro não, coisa material não, é doar um momento para ouvir, é doar uma palavra, é doar um abraço, é doar um sentimento de fraternidade. Olha, eu não posso fazer nada por você, mas estou do seu lado. Se você precisar, você tem o meu apoio. Vamos lá, vai dar tudo certo. Confia em Deus. Olha, vai passar. Vai dar tudo certo. Isso é de graça. E às vezes não tem paciência para essas coisas. Tudo bem, aquela pessoa ainda não tem paciência. Mas como Deus é misericordioso e dá todas as oportunidades para nós aprendermos, um dia essas pessoas também vão aprender. Então não somos nós que temos que impor que aquilo ali tem que ser assim. Só que a gente ainda tem essa dificuldade. Então, eu tenho tentado, nesses momentos que às vezes a gente se decepciona com as pessoas, tentar compreender que aquela pessoa ainda não tem a virtude que nós esperávamos. E com isso, dói menos no nosso coração, a gente se liberta muito mais cedo desse ressentimento e a gente passa a exercitar uma parte do amor, que amar ao próximo é amar de todas as formas, compreender também é amar. Então, facilita bastante, mas a iniciativa tem que ser nossa. Eu não posso exigir perfeição das pessoas que ainda não são perfeitas, como nós também não somos. Então, esse exercício da compreensão e que a nossa mensagem traz que Jesus botou na cabeça das pessoas ali, ó. Tu tá atacando, quer tacar pedra, mas bota a mão na tua consciência, tem moral para jogar pedra? Tu é perfeitinho? Não sou, então ninguém tacou pedra. Então essa reflexão de compreensão, ela é muito importante e ajuda principalmente a nós, porque enquanto a gente alimenta ressentimento, enquanto a gente alimenta a mágoa, nós estamos nos impregnando de sentimentos que nos atrapalham na nossa evolução e muitas vezes, cientificamente, compromete até a nossa saúde física, não só a saúde do espírito. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, vamos agradecer ao Pai, a nossa gratidão por mais esse dia. Estamos à noite,
O dia passou com alegrias para muitos, com muitas dificuldades para outros. Mas todos nós, os que passaram o dia feliz e os que passaram o dia com angústia, com sofrimento, devemos agradecer a Deus, porque Deus nos deu mais uma oportunidade e porque chegamos ao final do dia, superamos ou conseguimos conviver com aquele momento difícil. E como ensina Chico, tudo passa. E até para aqueles que nesse momento estão angustiados, estão sentindo dor, estão com sofrimento, seja de qualquer forma, tudo passa. E isso também vai passar. Então a gente precisa exercitar a fé, a confiança no amor e na misericórdia de Deus, no amparo dos seus mensageiros da espiritualidade. E vamos aguardar, e vamos agradecer a Deus, porque todo sofrimento, toda dificuldade que passamos são ferramentas de aprendizado, embora a gente não aceite ou muitas vezes não pensamos dessa forma. Então, o nosso muito obrigado a Deus, nosso Pai, o nosso muito obrigado a Jesus, nosso Mestre, pelos ensinamentos que deixou enquanto esteve aqui e por estar conosco sempre em espírito. O nosso obrigado ao nosso mentor Padre Germano, pela direção dessa casa, pelo compromisso com a nossa casa. Há 89 anos que as portas se abriram, mas com certeza muito antes delas se abrirem, ele já preparava e já se preparava para assumir essa tarefa com tanto amor e compromisso. E o nosso obrigado à espiritualidade amiga, os trabalhadores invisíveis aos nossos olhos, mas que se doam com todo amor e com todo compromisso em benefício de todos nós encarnados e desencarnados. Pedir a espiritualidade dessa casa que possa amparar, intuir, inspirar a nossa querida irmã Ana Maria, que fará uso da palavra nessa noite, para que ela possa trazer a cada um de nós aquela palavra que precisamos ouvir nesse momento. E assim, Pai, com o nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e com a palavra a nossa querida irmã Ana Maria nos trazer o tema da noite. Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que nos reunimos nesta noite para trazermos um pouquinho do Evangelho de Jesus, esse Evangelho tão consolador para os nossos corações. E nós escolhemos falar hoje sobre a missão do homem inteligente na Terra. É uma mensagem pelo Espírito Ferdinando, que se encontra no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo 7, Kardec traz o título Bem-aventurados pobres de espírito. É uma bem-aventurança do Mestre Jesus, quando ele estava lá na montanha, no alto da montanha, trazendo esses ensinamentos preciosos, que seria a base, seria a plataforma de mensagens para toda a humanidade. E quando Kardec fala sobre essa bem-aventurança, que ele cita as palavras de Jesus, quando Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Então, quando ele até inicia, Kardec inicia essa fala, falando exatamente do quanto o incrédulo não compreende por que pobre de espírito o reino dos céus, como se fosse assim algo discrepante, que não combine. Então Kardec vem exatamente explicando que quando Jesus disse isso, ele não disse pobre de espírito aqueles que não têm nenhuma inteligência, aqueles que são deserdados da terra. Na verdade, ele falou da humildade, E exatamente isso Kardec traz para nós, Ele falou dessa humildade porque
A gente até hoje vê que a maioria dos homens cultos, inteligentes, eles menosprezam a questão religiosa, achando que essa questão é uma questão daqueles mais pobres, né? Daqueles que não são tão cultos, não são tão inteligentes. E Kardec exatamente faz um comentário sobre isso, contrabalançando aí com orgulho, né? Aquele orgulho que ainda faz parte do nosso coração e que é a chaga da humanidade. Ele então vem dizendo para nós que quando Jesus falou desses pobres de espírito, que seria o reino dos céus, ele falou dessa simplicidade de coração, dessa humildade de espírito, né? Não uma aceitação cega, mas uma aceitação coerente com as suas crenças, né? Com aquilo que traz no seu coração, sem julgamento, né? E sem essa questão de que eu sou melhor do que o outro. E Kardec, então, traz toda uma explicação antes esse capítulo só tem 2 mensagens. Uma mensagem falando do orgulho e a outra que é a missão do homem inteligente. As demais questões são desenvolvidas por Kardec, exatamente mostrando para nós essa necessidade de trabalharmos esse vício terrível que está oculto em nossos corações, né? Como ele coloca como terrível adversário da humildade. Porque quando a gente se investe do orgulho, a gente não admite as coisas simples, as coisas divinas, né? Então, a importância de trabalharmos os nossos corações. E mais à frente, Kardec traz exatamente uma fala de Jesus, quando ele compara, né? Ele faz uma comparação desses simples com as crianças, né? Ele fala exatamente isso, aquela passagem que nós conhecemos, que não, ele diz exatamente assim: não vos converterdes se não tornardes como crianças. Quer dizer, se a gente não for aquela pessoa desprovida desse julgamento maior e de uma compreensão das coisas divinas de maneira mais plena. E ele então, né, Kardec vai tecer uma explicação sobre essa passagem de Jesus, dizendo que quando ele apresenta a criança como o símbolo da simplicidade de coração, ele não está falando ali do espírito, ele está falando ali do comportamento infantil, e a gente sabe exatamente do que ele tratou. Quantas vezes nós falamos com uma criança e a gente vê ali aquele coração pueril, né? Aquele coração mais aberto, né? Então foi exatamente disso que Jesus veio falar. E Kardec então vem confirmar para nós, né, que o Espiritismo também vem nos convidar a desenvolver essas virtudes da humildade, né, da paciência, e combater todos esses nossos vícios para que a cada dia a gente consiga ficar mais pleno, o nosso espírito consiga mais esta liberdade. Ele vem exatamente mostrando para nós, porque quando estamos mergulhados no vício, somos como náufragos, né? Ele fala aqui exatamente sobre isso, porque a gente não consegue seguir com segurança, né? Enfim, mas o tema, né, que nós escolhemos, a missão do homem inteligente na Terra, eu disse para vocês que é uma mensagem do Espírito Ferdinando, é uma mensagem até bastante curta, simples, né? E para que a gente comece a falar dessa mensagem, nós precisamos saber o que é missão, né? A gente, quando ouve essa palavra missão, a gente pensa assim numa coisa muito grandiosa, né? E missão, eu não sou um missionário. Mas quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 573, Kardec pergunta assim: em que consiste
a missão dos espíritos encarnados. Quer dizer, essa missão, uma incumbência, né? O que consiste isso para todos nós? Porque encarnados somos todos nós, né? E os espíritos dizem assim: instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Então os espíritos vêm nos falando que essa missão é algo muito mais amplo do que a gente imagina. E aí Kardec, ao longo desse capítulo, né, que é o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, das missões e ocupações dos espíritos, né, ele vem dizendo para nós que existem lá, é lógico, né, existem aqueles missionários, como a gente lembra de Allan Kardec, que nos trouxe a codificação. Então esse que recebe uma incumbência maior, ele estava preparado para isso, né? A gente vê em obras póstumas que ele recebe essa incumbência, né? Na verdade, ele é anunciado para ele através da espiritualidade que ele teria uma missão e ele se prepara para cumprir fielmente essa incumbência que lhe coube nesta encarnação. E ele nos trouxe aí a codificação que tanto nos auxilia no nosso aperfeiçoamento moral, não é verdade? Então Kardec é um desses missionários, mas os espíritos vêm também adiante dizer que a paternidade é uma missão. Então a gente compreende essa questão 573 dessa questão mais ampla do que é uma missão. Aí eu até brinco que nós todos temos missõezinhas, né? Então, de qualquer forma, temos essas incumbências a resolver, né? A trazer para nossas vidas, né? Imagina, a paternidade é uma missão e os espíritos dizem que, além disso, é um dever a educação dos nossos filhos, porque são espíritos que chegam para nós para que a gente possa educá-los e também aproximá-los de Deus, né? Para que Ele possa fazer melhor nesta vida. Olha a nossa responsabilidade, né? Com relação a isso. E aí a gente percebe, se vocês entenderam bem aí o que eu falei, né? Como os espíritos disseram, aquele que cultiva a terra, quer dizer, o mais simples também desempenha uma missão. Mas o título fala de missão e fala da inteligência. Missão do homem inteligente. E aí a gente costuma, né, confundir muita coisa. A gente fala muito de inteligência, aquela pessoa, né, que fala muito bem, né, aquela pessoa que traz, às vezes faz uma prece rebuscada, faz uma palestra com palavras que nós não conhecemos, mas ele é muito inteligente, né? Mas ainda no Livro dos Espíritos, é uma nota de Kardec, ele diz para nós que a inteligência é própria dos seres orgânicos que dá o pensamento e vontade de agir, a consciência da existência e da sua individualidade, como meios de estabelecer intercâmbios entre o mundo exterior. Então, todos nós que estamos aqui encarnados, temos a nossa inteligência, não é? Somos seres inteligentes da criação, não é verdade? Então, essa inteligência, ela existe até hoje, né? Os cientistas falando sobre essas nuances, né? Porque a gente vai ver às vezes pessoa analfabeta que tem uma habilidade para uma pintura, para um trabalho manual que nós não temos. Então cada um de nós vai compreender essa inteligência como as diferentes habilidades dos seres humanos, né? E aí o nosso companheiro Ferdinando vai trazer para nós
qual é a nossa missão, o que a gente está fazendo aqui, né? O que nós encarnados nesse planeta complicadíssimo, passando por essa fase terrível, né? Uma fase desafiadora para todos nós. E aí lembramos daquela outra questão do Livro dos Espíritos, a 132, quando Kardec pergunta quais os objetivos da nossa encarnação. E os Espíritos nos falam que nós temos um primeiro objetivo, que é o nosso aperfeiçoamento. E para que a gente se aperfeiçoe, nós precisamos enfrentar as dificuldades. Ele fala das vicissitudes, de tudo aquilo que nós temos que enfrentar para que a gente saia vencedor, não é? Para que a gente aprenda, porque o objetivo da encarnação é a educação de cada um de nós, né? E ele ainda diz outro objetivo, que é fazer parte da obra da criação. E a missão do homem inteligente na Terra é exatamente isso que o Espírito Ferdinando nos traz, fazer parte dessa obra da criação, de tudo isso que Deus criou para todos nós, né? Então nós temos que compreender esse homem inteligente na Terra como esse homem que conhece a si mesmo e ele consegue compreender o que lhe cabe naquele lugar que ele está inserido, principalmente dentro da sua família. O que me cabe fazer nesse grupo mais restrito? Por que eu nasci aqui, né? O que eu estou fazendo nesse grupo? O que eu tenho que aprender com essas pessoas que estão à minha volta? Aprender o relacionamento. A gente sabe, né, que nesse período, pelo menos é o que a gente escuta na mídia, nós estamos vendo mais violência familiar, porque não estão conseguindo conviver com os diferentes. São desafios importantes que nós precisamos enfrentar, não é mesmo? Então a necessidade, né, da gente conhecer-se, não é? O homem inteligente precisa fazer isso, conhecer-se para vencer as suas dificuldades e fazer dessa convivência o melhor possível. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, vai vendo quem é o outro, mas principalmente quem sou eu, o que eu preciso modificar em mim para não julgar, para tratar melhor o outro, para perceber que o outro, ele tem o seu momento certo de crescimento, de compreensão das coisas. Não querer exigir, como bem o Gilvan falou na página, né? Exigir que o outro faça como nós. A gente tem às vezes essa mania, né? De querer que o outro faça como nós, né? E ele diz aqui para nós, né, logo do início, por isso que Kardec falou muito do orgulho, e o Espírito Ferdinando diz assim para a gente, olha, não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Por que tem esses limites bem estreitos? E aí a gente lembra, né, do Livro dos Espíritos, lá naquela parte que a gente sabe que fala da idiotia, né, dos idiotas e da loucura, né, das questões que afetam o cérebro, né? A gente vai perceber que muitas pessoas, né, que nascem com essa questão é porque não souberam aproveitar essa inteligência de maneira mais plena. Por isso que o Ferdinando vai lembrar para a gente que esses limites são bem estreitos. Por exemplo, na questão 371, quando Kardec pergunta, né, sobre a questão da inteligência, e eles dizem assim, quando ele pergunta, né, se esses cretinos teriam uma alma inferior, né, seriam inferiores aos demais, os espíritos dizem que de jeito nenhum, eles são uma alma humana e muitas vezes muito mais inteligente do que pensais. Olha que coisa. Quer dizer, aquele espírito que está ali preso naquele corpo limitado,
em alguns momentos da vida, ele abusou dessa inteligência. Então, nós quando falamos sobre esse abuso, né, porque ao longo dessas questões, de 371 em diante, né, lá do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber os Espíritos nos explicando desse compromisso que nós temos com a nossa inteligência, no planeta que estamos, no grupo que estamos inseridos, o que eu estou fazendo com esse conhecimento que eu tenho. Eu estou usando para o bem, eu estou usando para o mal, eu estou fazendo com que as pessoas cresçam junto comigo, ou eu estou guardando, como Jesus falou, né, a luz embaixo do alqueire, né? Eu estou divulgando, né? Eu estou auxiliando. Então, nessas questões, os Espíritos vêm nos lembrar dessa nossa responsabilidade, para que a gente consiga, fazendo parte dessa obra da criação, desenvolver essa inteligência de maneira positiva, para que todos cresçam conosco. Porque, e está lá, está aqui no Livro dos Espíritos, o objetivo também da nossa vinda ao planeta, fazer parte da obra da criação. E quando a gente fala desses limites, tem um livro que eu gosto muito, que se chama Reencarnação e Vida, que é da Amália Domingos Soler. É um livro que traz alguns fatos, né? É uma antologia, ela traz alguns fatos, né? Amália Domingos Soler é uma escritora bastante famosa, né? E ela traz alguns fatos interessantes. E tem um especial que fala sobre essa questão da inteligência. O título é Um Sábio Sem Coração. Vocês vão encontrar nesse livro esse conto, em que Amália nos diz que existia na cidade, né, na França, né? Ela fala muito da França, que existia na França um bando de ciganos que trazia um menino ainda de 14, 15 anos numa gaiola, e essa gaiola tinha um fundo falso. E o que eles fizeram? Eles prenderam as pernas do menino ali naquele fundo falso, e ele aparecia para o público como se ele não tivesse as pernas. E ele não falava direito, ele tinha ele falava um dialeto esquisito. E ele, quando começava a falar, eram uns trejeitos, ele era muito deformado, os dentes tortos, né? E as mãos também, como ele era muito aprisionado, ele era muito deformado, ele parecia um bichinho, coitadinho, na gaiola. E ele então era apresentado para o público para gozação, né? As pessoas adoravam quando buscavam que ele falasse alguma coisa, e ele começava a tentar falar alguma coisa, não conseguia, eles riam, jogavam dinheiro, aí quando jogavam dinheiro ele continuava com aquela chacota, enfim. Até que chegou um período, né, em que os ciganos foram descobertos, né, mais tarde, e aí perceberam o quê? Que não tinha muito o que fazer, aquele companheirinho já estava tão, assim, deformado, né? Porque ele ficou tanto tempo preso ali, que ele foi fazer um tratamento longo para que ele pudesse ter alguma mobilidade, mas ele foi com muita dificuldade. E a Amélia então fica muito assim mexida, né, com isso, com aquele menino, e ela busca o seu mentor espiritual para uma explicação. Como assim? Uma criança ainda, né? E ela descobre que esse menino, ele foi preso pelos ciganos quando ele tinha 7 anos. Os ciganos visitaram as Galhas, uma província, né? E aí, chegando a esse lugar, ele descobriu que esse menino falava um dialeto esquisito. E como ele tinha dificuldade na fala, a palavra era muito particular. E ele achou que aquilo ali era uma forma dele ganhar dinheiro. Aí o que ele fez? Comprou o menino dos pais pobres, aceitou o dinheiro e levou o menino e começou a fazer essas deformações no menino, até que ele ficou esse animalzinho na gaiola. E ela então escreve para o seu mentor: como assim, né? Uma coisa tão desagradável, uma coisa tão cruel com uma criança. E então o espírito benfeitor explica para ela o seguinte:
Este homem foi o Ascânio no passado. Foi um espírito sábio, foi um homem de posses, inteligente. E ele tinha muitos bens, e ele tinha muitos trabalhadores na sua terra. E como ele era muito importante, e ele detinha o poder naquela área, né? Ele queria fazer experiências. Aí o que ele fazia? Ele pegava os filhos dos seus trabalhadores e começava a fazer perguntas muito importantes, e desenvolvia a inteligência, né, daqueles companheirinhos. Aí quando ele percebia que o indivíduo estava respondendo legal, muito bem, estava correspondendo ao que ele queria, ele furava o olho da criatura, tirava o olho da pessoa para saber se a inteligência continuava. As experiências dele eram com seres humanos, com crianças e jovens. Aí, às vezes, arrancava-lhe as pernas, os braços, a língua, para ver se ele a escrevia do mesmo jeito. Ele na verdade, era um curioso que fazia experiências com seres humanos, não é? Para descobrir onde é que estava a inteligência daquelas pessoas. Olha só que coisa louca, né? E é exatamente isso que o Espírito Ferdinando veio nos chamar a atenção. Por quê? Porque esses limites são bem estreitos. Esse menino, né, esse Ascânio, numa encarnação, abusou da sua inteligência, abusou do seu poder. E numa encarnação logo a seguir, é claro que de repente ele não veio logo a seguir com todas essas expiações. Ao longo da sua caminhada, né, para isso tem as nossas existências, ele foi expiando a sua dificuldade, né? Ele foi resolvendo essa questão maior do abuso que ele fez da sua inteligência. Esse livro, Reencarnação e Vida, é belíssimo. Se vocês tiverem a oportunidade de lerem vários casos que a Amália Domingos traz para nós, vocês vão gostar muito, porque vem exatamente nos explicando tudo aquilo que muitas vezes a gente não dá valor numa encarnação. E aí numa outra eu vou ter que resolver, não tem jeito, não é castigo, é educação do nosso espírito para que a gente faça cada dia melhor. Então o Espírito Ferdinando vem exatamente lembrar isso para a gente. Ele diz assim: se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer onde pudesse desenvolver a sua inteligência, é porque Ele quis que fizesse uso dela para o bem de todos. É uma missão que vos dá, colocando nas mãos esse instrumento de ajuda. Então a nossa inteligência é para usufruir para o bem de todos, que à medida em que eu utilizo essa capacidade para crescer junto com o grupo, eu cresço junto. Que à medida que eu não sei valorizar essa inteligência, como ele vem asseverar para nós, vos será tirado. Não tem jeito. Se você me permite, você está trazendo esse exemplo aí do menino. Eu lembro um fato que aconteceu. Eu trabalhava numa época num determinado lugar. E aí era próximo de comunidade, tinha lá os meninos que ficavam tomando conta dos carros e tal. E dentre eles tinha o Jorginho, que ele tinha dificuldade de locomoção, ele tinha dificuldade de coordenação motora e de fala. Mas ele conhecia todo mundo pelo nome, ele era inteligentíssimo. Então, a primeiro momento, as pessoas tinham a ideia de que ele tinha problema mental. Não tinha, ele tinha deficiência de locomoção e deficiência na fala, de coordenação motora. Então, aí a família, naturalmente, a espiritualidade sabe o que aconteceu no seu passado, né? Então, ele vivia a família, mães que tinha abandonado e tudo mais, ele era analfabeto. E aí, um dia, conversando com ele, percebendo que ele era muito inteligente, aí começamos a alfabetizar ele de forma precária, sem formação nenhuma. Matriculamos ele numa escola e ele foi estudar com pessoas que não tinham nenhuma deficiência.
E até que eu soube, ele finalizou pelo menos o ensino fundamental. Então, assim, no primeiro momento a gente olha para aquela pessoa, acha que ela não tem inteligência. Exatamente. E ele era extremamente inteligente. Exato. É o nosso preconceito, né, Jeová? Nós temos esse preconceito, nós temos uma visão muito estreita do que é a inteligência, né? Que ela é capaz de ser desenvolvida, porque a inteligência é do espírito, não é? Então a necessidade da gente compreender isso, como o Espírito Ferdinando vem nos trazer. Tem até um conto, né, do Arnaldo Jabor, né, que ele fala sobre isso. Ele fala de uma historinha, né, que existia um idiota, uma pessoa assim desse tipo que você está falando, num lugarejo, e que ele chegava num bar, aí as pessoas brincavam com ele, colocavam uma moeda, vamos dizer, de R$1 e outra de 10 centavos para ele escolher. Aí ele vai, escolhe a de 10. Aí todo mundo ria. Aí toda vez essa brincadeira, né? Uma moeda de maior valor, outra de menor. Aí uma vez uma pessoa virou para ele e falou assim, mas você não sabe que a outra de maior valor, ela é maior, é de maior valor? Aí ele disse assim, eu sei, mas se eu escolher a de maior valor, a brincadeira acaba e eu não continuo ganhando moedas. Então eu escolho a de menor, porque assim eu vou ganhando mais, não é? Olha só, ele não era idiota, ele usava a sua inteligência para ganhar mais. Idiota eram os outros que acreditavam que ele era um idiota, não é verdade? Então essas noções que a gente traz precisam ser revistas, não é? A gente precisa compreender qual é a nossa missão, né? O que a gente está fazendo aqui. Então, o Espírito vem terminando aqui a mensagem dizendo que a inteligência ela é cheia de méritos, desde que seja bem empregada, não é? Então precisamos empregar muito bem. A gente lembra bem, né, que não só a inteligência, mas também a riqueza e a beleza são atributos muito frágeis, que a gente pode perder assim de uma hora para outra, não é? Então a necessidade de que a gente utilize tudo isso para o bem da humanidade, não é? É importante que a gente compreenda isso, não é? Então aqui no nosso Evangelho, né, ele vem ainda lembrando para a gente que infelizmente muitas pessoas transformam essa inteligência em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos, não é? A necessidade da gente compreender, e ele termina a mensagem ainda dizendo: o homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhes faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então, a importância da gente valorizar as oportunidades que temos para utilizar a nossa inteligência. Por quê? Porque se nós temos esse atributo, é para fazer o melhor uso possível. E aí, para a gente finalizar a nossa reflexão dessa noite, um desafio é lançado para nós. Nós estamos nesse momento desafiador em que nós perguntamos: o que fazemos com a nossa inteligência? Consolamos corações? Né? A gente não pode sair abraçando as pessoas, fazendo a caridade como nós fazíamos antes, mas nós podemos oferecer o nosso ouvido amigo, né? Nós podemos usar a nossa inteligência para fazer alguma coisa para um desalentado, né? um desvalido que não tenha um agasalho, alguma coisa para lhe cobrir. Então, quantos afazeres podemos desenvolver nesse período para auxiliar a todos que estão a caminho conosco? Porque, como o Livro dos Espíritos nos alertou, essas missões, elas são muito variadas. Então, eu preciso refletir
o que eu estou fazendo nesse momento como um homem inteligente desse planeta, de provas e de expiações, passando por um período de turbulência, mas que com certeza eu posso fazer a minha parte. É um desafio importante para as nossas reflexões, para que a gente a cada dia se aperfeiçoe, para que a cada dia a gente possa fazer a nossa tarefa da melhor maneira possível, né? Então esse é a nossa reflexão desta noite, essa é a nossa reflexão, né, desta noite, para que a gente depois leia com cuidado essa mensagem, né, que foi trazida em 1862, para compreendermos esses atributos que recebemos da divindade. Com tanto carinho, Deus confia em cada um de nós, Ele é puro amor, e que a gente possa, com certeza, fazer a melhor parte e sairmos dessa encarnação muito melhores. Que o Senhor Jesus abençoe as nossas vidas, nos abrace, porque Ele é o médico das nossas almas, curando as nossas feridas e fazendo com que cada vez a gente se engrandeça e cada vez a gente tenha assim um carinho especial por esse mestre amigo que nos ensina com o seu evangelho de luz. Que assim possa ser. Graças a Deus. Obrigado a nossa querida irmã Ana por mais esse momento, né? Uma reflexão tão importante para todos nós que ainda temos muito que aprender. É verdade. Né? Muitas vezes a gente escuta companheiros menos vigilantes, mas isso aí, esse tema aí eu já sei, já estudei, já até sei ele, mas você exercita. É simples assim, você pode saber até de cabeça a fala que vai ter lá na leitura, ótimo, mas já vivencia? Então tu não sabe nada. Então não sabe, exatamente. Então essa é a dificuldade, né? A gente lê, a gente estuda, a gente ouve, mas a maior dificuldade é vivenciar aquilo que a gente está aprendendo, que a gente até já sabe na teoria, já sabe o que devemos fazer, mas nos momentos em que somos testados, acabamos fracassando e aí revemos, bom, temos que rever nossos conceitos, temos que ter mais cuidado, temos que ser mais vigilantes para que numa próxima oportunidade a gente não cometa o mesmo fazer a erro. nossa parte, né, Giovana? É verdade. Bom, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e mais uma vez a nossa gratidão ao Pai, por esse momento de estudo, por esse momento de reflexão, pela oportunidade de estarmos, ainda que em pensamento, reunidos aqui na casa de Deus, sabendo que para a espiritualidade não tem paredes, não tem limites, não tem cadeado e não tem tranca. Então todos nós estamos envolvidos nessa atmosfera de amor, dessa casa de Deus, e todos nós estamos recebendo de Deus e dos amigos espirituais o amparo, o conforto e a energia que precisamos para superar as nossas dificuldades. Obrigado, Jesus, o médico dos médicos, o médico das almas, como bem colocou a nossa irmã, por estar conosco e por ter nos deixado o seu Evangelho. Obrigado mais uma vez, Padre Germano, por mais esse trabalho de amor e dedicação. E o nosso obrigado à espiritualidade amiga, por estar conosco, cuidando de todos nós, encarnados e desencarnados. E assim, Pai, com o nosso agradecimento e com a nossa profunda gratidão, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião.